Antes que o sol desponte, antes do amanhecer, quero falar contigo, quero ouvir tua voz. É o Senhor quem me responde, sabe o que eu preciso para viver em plena paz e segurança. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não quero andar sozinho. Guia-me tua mão, ó Pai, quero cumprir teu plano, meu Senhor, quero refletir o teu amor, ó Pai. Quando me foge o sono, se aflições me vêm, eu me apego sempre aos teus ensinos. Minha fé se fortalece, posso descansar tranquilo e sem temer. Sei que estás sempre ao meu lado. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não posso andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai, quero cumprir teu plano, meu Senhor, quero refletir o teu amor. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não posso andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai, quero cumprir teu plano, meu Senhor, quero refletir o teu amor, ó Pai. Acrescente a nossa fé, amém? Vamos ver aí o número 19, Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se arrependa, porque diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Te damos graças, ó Pai, que podemos nos reunir mais uma vez neste lugar. Lugar do qual nós somos indignos, porque este lugar é dedicado exclusivamente à pregação da Tua Palavra, à orientação geral da vida, à disciplina, à adoração. Mas pela Tua graça e Tua misericórdia nós entendemos que o lugar do doente é no hospital. E aqui é um hospital espiritual, é um hospital da alma, onde nós nos curamos dos nossos males, onde nós tomamos um banho espiritual, tomamos o soro da vida, o sangue puro do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que isto aconteça mais esta vez, para a Tua honra e Tua glória. Já com estes hinos cantados, essas orações levantadas a Ti, já muita coisa aconteceu nesse sentido. Isso é que é lavar a alma. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos, agradecendo-as. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Essa página que estão dentro dos selos, essas páginas, né, do homem, começa lá com Adão e dá Adão igual a homem. Nós temos umas 4 páginas de referências bíblicas sobre o homem. Agora, nós já estudamos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas aqui nós acabamos de ler que Deus não é homem. E a imagem nem sempre é a pessoa, não? É claro. Deus não é homem para que minta. Deus é homem para que fale a verdade. Deus é homem para vencer o pecado. Deus é homem para dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que peque. Por isso Ele foi tentado em tudo sem pecar. Eu creio, como os irmãos também creem e observam, que esses estudos, estas palestras, são as que mais consolidam a fé, mais nos conscientiza daquilo que nós realmente somos. E é bem verdade que o maior trabalho que Deus tem com a sua igreja é levá-la a saber o que ela é. Para começar, ela é homem. E não há homem que não peque. Então nós estamos estudando o homem de uma forma generalizada. Quando fala homem, está incluindo homens, mulheres, crianças, jovens, todos, generalizadamente. Então a igreja é homem. A igreja é humana.
E ela tem que reconhecer o que ela é, não somente no sentido bom da palavra, no sentido espiritual, no sentido santo, mas ela tem que reconhecer também que ela é humana, que ela é homem, e que enganoso é o coração do homem, e que não há homem que não peque, porque só assim ela se manteria humilde, porque Paulo disse, é para que ninguém se glorie, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a igreja estabelecida na linha estritamente da ordem social, ela gera o farisaísmo. E o fariseu arrogantemente diz, eu não sou como publicano, esse publicano. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. E vocês já conhecem a parábola. Então, nós vamos, assim, de uma maneira natural, o Espírito vão nos mostrando as parábolas dentro dos selos. Nós já vimos tantas delas aqui. Não sei se vocês observaram. Até a do mordomo iníquo, que para mim é uma das mais difíceis. Então, a parábola, ela toma uma coisa natural para falar de uma espiritual. E o fariseu diz que ele não é como o publicano. Já o publicano nem ousou olhar para cima. Ele pediu misericórdia. E vocês conhecem a história. Ele desceu justificado e o fariseu continuou na sua prepotência, perdido. Ele não foi justificado. Porque justificar está relacionado justamente a quem erra. Você não pode justificar quem não erra. Não tem sentido você justificar um justo. Por isso Jesus vem, perdoa. Paulo disse, mas haveis sido lavados, purificados, justificados. E justificados é justamente isto. É como se nunca tivesse pecado. Deus não tem, nós vamos repetir isso aqui, Deus nunca foi apanhado de surpresa. Ele não tem nenhuma surpresa a meu respeito, nem a seu respeito, nem a respeito de quem quer que seja. No passado, presente, futuro, ele nunca será surpreendido. Porque ele não é homem limitado a esta dimensão. Então a gente vê a grandeza desses selos, porque eles encampam todas as escrituras. Isto é que implica realmente na revelação dos 7 trovões. Que muita gente pensa que é uma coisa estrondosa, um barulho, é alguma coisa sobrenatural. Não, isso é tão simples, tão simples, tão simples. O profeta disse, é tão simples como uma folha de capim. E o homem passa por ela e não dá a mínima confiança. Só quem é predestinado, quem tem o sinal para ver estas coisas, a vós vos é dado conhecer estas coisas, o reino de Deus, mas a eles não. Então a igreja sabe quem ela é nos 2 sentidos.
nos dois sentidos, tanto no sentido espiritual, na santificação, na justificação, quanto no sentido humano. Por isso ela nunca admite o espírito farisaico. Ela não é regida pela ordem social, porque a ordem social é o cosmos. E o cosmos é a ordem social porque, por sua vez, crucificou a Cristo, diz o irmão Branham. E não importa o quanto ele faça de bom, de bem, Deus não tem nada a ver com ele. Pedro disse que ele vai pegar fogo, ele vai passar com o fogo. A igreja, ela é salva, ela é redimida, ela é lavada, ela é purificada, ela é justificada para Deus. Então, a nossa perfeição é por representação. Por isso nós não nos ensoberbecemos. Por isso nós não podemos ser arrogantes, petulantes, e outra coisa, nós não podemos julgar a quem quer que seja. Você não pode julgar a ninguém nessa terra. Nós aprendemos aqui domingo que todo mal que você combate está em você. É tanto assim que aquela menina que é chamada de inocente, ela é facilmente, ela pode ser mais facilmente enganada. Por quê? Diz, você precisa ter malícia. A malícia não é outra coisa do que um despertamento do mal, do que é o mal. A menos que ela viva velada, protegida, ela vai ser enganada. E o grande mal da humanidade hoje é não poder ser enganado por causa da maldade, por causa da malícia, e acabam enganando e sendo enganados. Não tem jeito. O povo acaba de ser enganado agora e pensa que está enganando, pensa que está vivo demais. E o povo vai enganar cada vez mais, vai se enganar sempre. A coisa é sempre assim, ela corre como num trilho. Então, quando chega lá na frente, é que vai descobrir que se enganou, foi levado por um espírito, por uma ventania. É o que acontece com ela. Chega lá na frente, é que ela vai descobrir que não tenha, por mais viva que seja, ela está sempre sendo passada para trás, na linguagem popular. Então a igreja toma conhecimento de tudo que realmente está acontecendo, o que o mundo é, o que a igreja é, o que é realmente o pecado, o que não é pecado, o que é pecado, o que fazer e como fazer, o que não fazer e o que fazer. Quer dizer, o Espírito Santo, Jesus, Deus, está conscientizando a igreja, dando-lhe um conhecimento. Não é o conhecimento da maldade, da malícia, não é uma malícia, um despertamento malicioso. É aquele conhecimento de quem está sendo dirigido por quem enxerga, pela luz. Porque o cego guiado por outro cego é que vão cair ambos no buraco. É um conhecimento de que está sendo guiado pela luz, por quem enxerga a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo.
E logo ele diz: vós sois a luz do mundo. A igreja então vai tomando esse conhecimento. Se ela consegue êxito, consegue ser generosa, caridosa. A caridade, você já sabe, a caridade não é aquela espírita de dar quilinho de arroz. Não é isso. Caridade começa até pelo tratamento pessoal, as palavras, na ausência, na presença. Caridade começa por aí. Ela sendo caridosa, ela tendo cura divina e muitas obras, e todas as obras que estão determinadas, que são próprias da igreja produzir, ela não se descansa naquilo e não se torna arrogante. Ela não se torna uma super igreja, porque ela sabe que ela continua sendo homem. E quando ela falha, ela também não se arrasa, não se desanima, não se prostra. Porque o cair é humano e o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. Então Deus não é homem, Deus não é igreja. A igreja, como eles dizem, a igreja manda abrir, a igreja manda fechar as portas no dia da Aparecida, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo, a igreja. Não, isso é a igreja, mas a igreja da ordem social, a igreja mundana, a igreja Jezabel, a igreja casada, a esposa do Estado, a mulher do Herodes, que está convivendo com Herodes. Ninguém se escandaliza com esse meretrício dela. Pega um homem ali, a parte acaba com ele. Mas ninguém se escandaliza com os milhões de cristãos que foram mortos, com o sangue que foi derramado, com o ouro que foi levado das nações, a riqueza. Ninguém se escandaliza com ela, e nem com elas, com as filhas dela. Mas o profeta diz: quando eles pegam aí um pequeno ministro da palavra, eles querem acabar com ele. O dia que aquele ministro morre, eles põem um retratinho dele no jornal, com uma descrição, um comunicadozinho embaixo: faleceu fulano e tal. Ele fala assim. Agora, o dia que uma pessoa dessa morre, então é luto oficial. A nação fica de luto oficial. Mas essa é a parte que nós podemos ver, que Deus não é homem. Então Deus não é a igreja no sentido humano. A igreja é Deus no sentido espiritual. Ela é a imagem de Deus espiritualmente. Vamos aqui para Deuteronômio. Não fala esse nome, sério. Tem nome que você vai falar errado o resto da vida. Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 5, verso 24. E dissestes: eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Nos fez ver. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem
e que o homem fica vivo. Mesmo quando Deus fala com ele. Olha que diferença. O homem fala com o homem e o homem teria que morrer porque o homem falou com ele. Mas esse mesmo povo houvera dito. Aqui um pouquinho antes você vê. O povo pede Moisés para receber a lei do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? É que eles haviam dito: fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco, para que não morramos. Agora, vamos ver aqui em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Agora, vocês conhecem a história aqui, quem não conhece pode ler, 2 Samuel, aí você vai ver. Natã foi na casa de Davi repreendê-lo, por causa dele ter tomado a única mulher que Urias tinha, de uma maneira mais desumana que se pode fazer, tendo ele 500 mulheres, e tomou a única mulher que Urias tinha, mostrando que, mesmo sendo um homem cujo coração era segundo Deus, mesmo sendo um homem tipo de Cristo, cometeu tal coisa. Nós sabemos, é claro, pelo bom senso, que os únicos erros de Davi não foram estes, de enumerar o povo, que foi um dos piores que ele cometeu. Trouxe mais juízo sobre Israel. Trazer a arca fora da orientação sacerdotal, de volta para Israel. E o terceiro caso seria este com Betseba. Para se os 3 erros, pecados de Davi fossem somente esses 3, que coisa tremenda, estupenda, não é? Um homem que viveu aqui na terra tantos anos, cometeu somente 3 pecados. O profeta disse que a gente erra 10.000 vezes por dia, a gente peca. Por quê? Deus é tão puro, é tão imutável, porque você nunca seria pecador se não houvesse um Deus puro. Se não houvesse um Deus santo, infalível. O pecar é errar. É errar o alvo. É errar. É chocar com princípios morais
sociais, sobretudo espirituais. Isso é que é pecar. Agora, por que peca? É justamente porque está confrontando com Deus, está chocando com algo que é santo, que é puro. De forma que o primeiro olhar, ao dar na saída um olhar falso, um pensamento, uma palavra em falso, uma coisa qualquer, em relação a um Deus tão puro, a pessoa está pecando. Ela está sendo homem. Continua sendo homem. Então Davi não teve somente 3 pecados que a Bíblia registra. Mas Deus o tomou para ser um tipo. E naquilo que ele deveria desenvolver, viver como tipo, ficou especificamente registrado nas Escrituras. Por isso que aparecem estas 3 coisas, esses 3 acontecimentos especiais, acontecimentos negativos, mostrando que realmente ele era homem, muito embora desenrolando aqui um tipo tão perfeito que era o de Cristo. E Salomão, que vem como seu sucessor, que vem, veja só, a parte humana não pode ter nada a ver com isso. Por quê? Cristo realmente tira de uma gentílica a sua esposa, como José. Agora, Salomão desenvolve aquele tipo da sabedoria, da presciência, da glória toda, e no fim tem aquele fim tão desastroso. O seu fim não estava tipificando o Espírito Santo, não estava simbolizando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem fim, muito menos mal, como ele terminou, se envolvendo com mulheres, com feitiçaria, com idolatria, com aquela coisa toda. Então ali não era mais, era o homem Salomão, era o homem Davi, era o homem Moisés, era o homem Josué. E aí você traz para o Novo Testamento, você encontra que Pedro negou a Jesus Cristo. Mas será que Pedro, o único erro que ele cometeu depois de ser chamado foi somente esse? O erro marcante, específico do seu apostolado foi aquele. Mas depois, bem mais tarde, Paulo chamou a sua atenção. E Paulo, o profeta, disse que ninguém pode ser como Paulo. Mas o próprio Paulo dá um testemunho de si mesmo que ampara a nossa palestra agora. Fecha o assunto. Mas o mal que está em mim, o mal que está em mim, miserável homem que sou, aquilo ali é o homem. É o homem. Então, quando a igreja, homem, souber realmente o que ela é, graças a Deus sou o que sou. É o mesmo Paulo. Então, quando ela souber o que ela é, em ambos os lados, acontecerá alguma coisa. Ela poderá usufruir do poder que está nela. Porque existe um grande poder na igreja. E se o mundo soubesse, o mundo trataria essa noiva, esses eleitos, assim, ó. Se o mundo soubesse o que esses eleitos
são para a terra, para o mundo, para o cosmos, para a ordem social. Esses eleitos estão detendo o juízo. Se houvessem 10 lá em Sodoma, o fogo não desceria. Eles estão detendo o mistério da iniquidade. Mas aquilo que detém o mistério da iniquidade não é o homem, igreja noiva. É a igreja noiva. A igreja noiva. E por amor dessa igreja, vem chuva, vem sol. Por amor dessa igreja, o mundo ainda não explodiu. O mistério da iniquidade ainda não... A besta ainda não montou o cavalo baio. A morte. Porque ela está aqui. Porque você está aqui ainda. Porque haverá um acontecimento simultâneo. O diabo encarna no falso profeta, o anticristo. Isso é simultaneamente, a noiva sobe. Porque ele não poderia operar o ministério da morte com a noiva aqui. Com a igreja noiva aqui na terra. Ela teria que sair. O Ló teve que sair. Sodoma e Gomorra para que o fogo pegasse. Muito embora ele não seja tipo da noiva. Quando a gente cita Ló, você está entendendo que é sempre a aplicação nesse caso. A igreja já sabe disso, de cor, né? Mas nós não podemos ficar presos, porque esse estudo ele é muito bom, gostoso, mas se a gente prender, a gente fica muito tempo. Então você já viu. Vê se a gente faz uma recapitulação aqui. Primeiro homem. Qual foi o exemplo dado? Primeira parte. Vamos ver. Deus não é homem para que minta. Homem num lado, homem do outro. Como é que é? Então eu não ensinei nada, né? Acho que porque ninguém aprendeu nada. Bom, essa é uma citação, né? Vamos ver, nós já temos primeira, segunda e terceira. Está mais ou menos na rota. Vamos voltar lá. Fariseu e publicano, é mais uma citação. Né? Números 23, 29. Ou 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é homem, né? Para que minta. Agora, vamos só passar por cima. Deuteronômio 5, 24. O que foi? 5, 24. Deus fala com o homem e ele fica vivo. E segundo Samuel, nós vemos o quê? Um tipo de Cristo, um coração segundo Deus, fazendo aquilo que você já sabe. O que Deus não faria de forma alguma. Então ele estava cumprindo um tipo. E naquilo houve registro de 3 coisas específicas, mas não era somente aquilo, porque ele era homem.
Ele era homem. E aí então, vem Salomão, que é o seu sucessor, quando ele tem que simbolizar o Espírito Santo, é na sabedoria, aquelas virtudes todas, mas o seu fim é homem, é homem. O seu fim é homem, sempre homem. E a grande lição é essa, que a igreja, conhecendo, ela não se ensoberbece. Você nunca se torna arrogante, soberba, fariseia. O que tem que haver uma sintetização do que se aprende. Porque a hora que você for julgar alguém, você acorda. Espera aí. Você lembra de Mateus 7 e vai assim por diante. Porque a igreja é homem. E Deus não é homem para que minta. Aí você chega lá em Pedro, chega em Paulo, e você encontra um apóstolo tão perfeito, escolhido desde o ventre de sua mãe, mas, porém, é 2 Crônicas 6:18. Vamos agora para isso. 2 Crônicas. Se nós não fizermos assim uma anotação, é meio custoso. 2 Crônicas 6:18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Agora, o que nós lembramos nessa hora? O único lugar escolhido por Deus para fazer habitar ali o seu nome. O único lugar por Deus para fazer habitar o seu nome foi Jesus Cristo. E a pergunta é essa: habitará Deus com os homens na terra? Aí você não pode se esquecer do significado da palavra Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, não é segunda pessoa. Só esse termo, essa palavra, que ela não tem controvérsia. Não existe teologia no mundo que possa entrar em choque com isso. Emanuel quer dizer Deus conosco. E eles também não discutem que esse Emanuel é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus habitando na terra. Jesus Cristo, homem. Manifestando o nome do Pai. Manifestei o teu nome aos homens. Aí você pega São João 14. São João 14, aí você vai lendo. Aí você vê Filipe falando: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus replica, volta para ele e diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus nunca foi visto. E para ser visto, ele se fez carne, ele se humilhou. Ele se fez humano, ele se fez homem. Emanuel. Aí ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Aí você continua lendo, vai continuando lendo. Logo ele passa a falar sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. Olha, vai fazendo acompanhamento para você ver o que chega na igreja. Qual é a posição da igreja realmente? O que a igreja é? Aí ele diz assim, como é que ele diz? O Espírito de verdade, né? Eu rogarei ao Pai,
E ele vos enviará outro Consolador. Então eles pegam o pronome, ele, para dizer que é outra pessoa. Mas não é outra pessoa. É o mesmo Deus em um outro ofício. Não são três pessoas, são três ofícios. São três manifestações. Pai sobre nós, Filho conosco, Emmanuel, Deus conosco, e o Espírito Santo em nós, quer dizer, sobre, com e em. Essa que é a perfeição. Ele se completa em três: sobre, com e em. E ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não recebe, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha, então ele estava se referindo a quem? A ele, que estava com ele. Aí ele continua dizendo, e estará em vós, quer dizer, habita convosco, Emmanuel, Jesus Cristo. Era ele próprio, a pessoa, o homem Jesus. E estará em vós, Espírito Santo. Esse aqui é o Espírito de verdade. É aquele que habitava com eles. Se alguém quer crer em três pessoas, veja, baseado nisso aí, está esclarecida a coisa. O Espírito de verdade que habita convosco. São João 14 e vai lá, parece que é 17, 16 em diante. E habita convosco. E estará em vós. Aí ele completa dizendo assim, não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão é pai. É pai. Você vai dizer assim, ó, eu sou órfão. Por quê? Porque o tio do meu avô morreu. Eu fiquei órfão. Eu sou órfão. Eu sou órfão de avô, de bisavô, tataravô. Quantos netos? Todos os netos que nasceram, os tataravós deles já morreram. Então eles nasceram órfãos? Não. A pessoa é genuinamente órfã quando seu pai morre, quando sua mãe morre. Se refere mais também à criança, a quem vai ainda crescer. Como é? Meu pai morreu há 56 anos atrás. Ele me deixou órfão, deixou minha irmã órfã de pai. Mas minha mãe morreu em 62, ela não me deixou órfão de mãe, porque ela me criou. Agora, Jesus disse, não vos deixarei órfão. É claro, ele nunca morreu. E ali ele se identificou como pai. Porque é o pai que deixa órfão, não é o tio. Porque se nós somos filhos de Deus, e Jesus é filho de Deus, então nós somos irmãos de Jesus. E o irmão, quando morre, não deixa os outros irmãos órfãos. É só quando o pai morre. E ele disse, não vos deixarei órfãos. Por quê? Vou e venho para vós. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Quer dizer, então, estarei em vós. Eu sou o Espírito de verdade. Mas para quê? Simplesmente dinamizar a igreja, dinamizar o homem que continuava sendo homem da mesma forma.
sujeitos às mesmas paixões, como Elias. Tiago, lá no fim da história, dos dias deles, escreveu: Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Então eu sou homem, você é homem. E sendo homem, você já sabe. Agora, o Espírito Santo veio, é claro, dinamizar neles aquilo que eles realmente tinham dentro de si, como filhos de Deus, como eleitos de Deus, como apóstolos, como igreja. Mas ela continuou sendo homem, enquanto não for transformada. Enquanto não for transformada, segundo as Escrituras, segundo 1 Tessalonicenses 4, verso 17 por aí, 16 em diante, enquanto ela não for transformada conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 em diante, ela continua sendo homem. Vamos ver aqui o que diz Jó no capítulo 7, para a gente terminar. Essa é a última referência. Jó, no capítulo 7. Vamos ver aqui, capítulo 7. Versículo 17. Bom, vamos ver o 16. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. É homem. Falando o homem, não viverá para sempre. Jesus vem e diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nunca morrerá. Nunca. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Esse é o homem. Você tem que chegar no espelho e conversar com o homem João, o homem Maria, o homem Teresa, o homem, a carne, o humano, e dizer: ah, rapaz, você está indo, hein? Você está indo. Mesmo a jovenzinha deve conversar consigo mesma. Dizer: você está indo. Pois não viverei para sempre. Ora, eu sei que meu Redentor vive e que veja que outra declaração tão estupenda, que é o outro lado. Pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Eu diria para ele: você sabe o que é isso aí, Jó? É aquele campo, que aquele homem viu nele um tesouro, num vaso de barro. Então ele vendeu tudo que tinha, ele comprou aquele campo por todos os preços. Aquela terra aparentemente não valia nada, ninguém queria aquilo, mas ele viu que lá dentro tinha um tesouro. Lá dentro da Maria Madalena tinha um tesouro. Lá dentro do ladrão tinha um tesouro. Por que é que você teve tanto interesse em mim? Por quê? Por que você me estima? É porque eu vi em você uma coisa que talvez você mesmo não veja. Você próprio não vê. Você não quer dar valor nisso, não?
Porque Deus dá muito valor nisso. Aí que acontece a coisa também. Nós nos pomos só de um lado e diz, pronto, eu sou homem e eu não presto, miserável que sou, o bem que eu quero fazer esse não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço, e aí nunca sai do homem do Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Nunca passa para Romanos 8. Mas agora não já, né, não sou eu que vivo, Gálatas 2, né? É Cristo quem vive em mim, 2:20. E o que ele diz em Romanos capítulo 8? Logo no primeiro versículo. O que é que ele disse? Olha aí, grita. Pois é, lê para nós aí, você que já encontrou. Se põe de pé e grita. Nossa, não, irmão, é antes de Esther. É depois dos Salmos. Romanos capítulo 8. Pois é, você tem que gritar, ué. Vamos ver o outro aí. Fica de pé e grita, lendo. Eu queria ler. Não queria que falasse de cor, não. Tá custoso encontrar Romanos. Será que está na Bíblia? E ante seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por isso que ele acabou de condenar aqui. Ele disse, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Eu voltei lá no 7, verso 22, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Outra lei. Essa lei, a natureza é composta de leis. Lei. Não é só a lei de Moisés, não. Então a gente entende que lei é só a lei de Moisés. É uma lei é uma regra, é uma maneira de ser. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está sujeito à lei do pecado, homem. Então ele continua sendo homem. Por isso que nenhum homem pode salvar quem quer que seja. Se não fosse assim, então outros homens seriam salvadores também. Mas só há um que salva. Só um homem que salva. Esse é Jesus Cristo. É o segundo Adão. O restante, todo é para ser salvo, não para salvar. E desde que é para ser salvo, por quê? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é homem. O que tem que se estudar, meditar é isso. Veja, vamos lá para o Jó 15, 14. Meu tempo já se foi. Só mais essa referência que já está relacionada ali. Veja o 13. 12. Porque se arrebata o teu coração e porque pisca os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito, fica rebelde. Você já notou? O espírito da gente fica rebelde. E a pessoa fica revoltada com os outros e fica rebelde com o próprio Deus. E chega a pensar, admitir que não é cordeiro. Vejamos aí, 12. Porque te arrebata o teu coração e porque pisca os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca?
que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Essa pergunta, que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? O homem. Está bem entendido, está? Bem compreendido. Então, a igreja homem cumpre o seu papel. Ela nasce, cresce, vive e morre. Esse é o papel do homem. Nasce, cresce, vive, morre. Deixa aí a sua continuação, que é seus filhos. Nasce, cresce, vive e morre. E se vai. Nasce, cresce, vive e morre. Desfalece. Esse homem, agora, ele continua. Ele continua. É uma passagem, aquela viagem que nós já fizemos de trem. Você saiu lá de Deus, dos lombos de Deus, passou por aqui, por essa estação. Daqui, se vai antes, você segue para a sexta dimensão. Lá você aguarda a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, você volta, se ajunta com aqueles que serão transformados, no abrir e fechar de olhos. Aí sobe, encontra o Senhor nos ares. Olha que viagem. Essa é a viagem. Você já estava lá nele. Agora o profeta diz, mas Deus queria ter companheirismo com você. Você diz, qual é o pai que jamais mais teve filho em todo o universo? Não tem um que teve mais filho que Deus. Por que ele permitiu que nessa passagem, que por aqui, por esses 80 anos daqui, que não representam nada, em relação a essa eternidade anterior e posterior à existência terrena, isso significa 8 segundos. 8 segundos, o que é 8 segundos? 8 segundos é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou. Isso em relação à vida eterna que você tem, desde antes da fundação do mundo e para a eternidade, essa passada por aqui são 8 segundos. E nós nos agarramos a tanta coisa a gente vê, né? Às vezes é agarrado um bico na boca. Começa de criança, um biquinho. E por causa desse bico chora, esperneia, e bate, e briga, e unha, e faz tanta coisa. Depois se agarra numa fitinha no cabelo. Aquela fitinha no cabelo, e vem para a igreja, e quem pega, mexeu na minha fitinha, porque se agarra naquilo, um cachinho na testa, um cachinho aqui, um cabelinho, e tal, e se agarra naquilo, depois se agarra nisso, agarra naquilo outro, uma bonequinha, um caminhãozinho de plástico, coisa assim, e vai indo. Mas nós continuamos brincando. A vida do homem aqui é uma brincadeira. Esse negócio de voar avião aí é uma brincadeira, um brinquedo. A decolagem autorizada. Senhores passageiros, a comissária fulano de tal, em nome do comandante fulano de tal, da Varg, dá boas-vindas, esse é o voo número tanto, e tal, e de lá da torre, tudo brincando, é uma brincadeira de menino grande. E assim, tudo agarrado naquilo, agarra numa bicicleta, agarra num carro, agarra numa casa, agarra nisso, agarra nisso. De repente, fica tudo aí. E como diz o salmista no Salmo 39, né? É o 39?
Deixa me ver. Verso 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. Amontou riquezas e não sabem quem as levará. Esses mais velhos comem as unhas aí, e sofre, e sacrifica a boca, fica com vontade de comer coisa e não come, e coisa e tal, e trabalha dia e noite, um carro velho e coisa e tal. Fala, deixa pro genrinho vai saber comprar uma D10, uma F1000, cabine dupla, com ar-condicionado, o genro vai saber usufruir, pode deixar. Pode deixar. E cair comendo a unha, trem. Não usufrui, não. Fica só de carroça, anda de carroça para cima e para baixo. De repente, os genros passam a mão em tudo e vão usufruir. Pode economizar, eu vou. Mesmo assim, está no carro velho, o camarada chega e ainda fala que o carro é bonito, né? Por causa da moça. Por causa da moça, todo carro. O carro pode estar caindo os pedaços. Se o carro é bonito, né, mano? Pode casar com ela. Você quer casar, casa logo. Mas é isso, irmão. É isso que é o homem. É isso aí. É uma passagem que nós estamos tendo aqui de 8 segundos em relação à eternidade. Olha lá se não for fração de segundos. Porque eternidade não é brincadeira. Eternidade é como infinito. É infinito. É infinito. É assim que nós vamos. Vamos voltar para casa. É pesado até dizer, né? Maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, maldito o homem que confia em si próprio, na sua carne, nos seus sentimentos. Enganoso é o coração do homem. Aí você vai vendo. Esse é o lado do homem. Esse que é o miserável, que está na lei, naquela lei do pecado. É aquele que vai ficar ali, que vai apodrecer. Agora o outro não. É por isso que Paulo disse, de um deste eu me glorio. Mas na frente, parece que é 2 Coríntios 12, né? Por aí assim. Vamos ficar de pé? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Às vezes te faço sofrer angústias, tristezas e dor. Às vezes na beira do abismo tu sofres grande amargor. No grande caminho da vida, se no largo decido andar, tu choras lá dentro do peito e eu ouço o teu soluçar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, ó minha alma, não chores, sozinha não quero seguir. Eu também preciso do Mestre para voltar a sorrir. No amargor do pecado só me traz angústia sem fim. Por isso eu preciso do Mestre aqui pertinho de mim. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas